Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, YouTube e Facebook, sempre também nesse horário, das 8 às 9 da noite, na reprise da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET. Nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia, e ao mesmo tempo te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos semanalmente, inclusive o Razões da Fé. Nós iremos abordar no programa desta semana a temática dos migrantes, porque agora, no mês de setembro de 2025, no Paraná, em Foz do Iguaçu, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Imigração e Refúgio, com uma organização também da nossa Igreja Católica. Por isso o tema: como ter esperança num mundo que ergue muros para os migrantes? Nós temos duas convidadas aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio. Temos a Dalva Zanardi, que é leiga atuante na Paróquia Cristo Operário, em Caxias do Sul, membro da Renovação Carismática Católica na nossa Diocese de Caxias do Sul, tesoureira da Caritas da nossa Diocese e coordenadora, então, da Caritas da Paróquia Cristo Operário. Olá, Dalva, obrigado pela presença. Olá, é uma alegria estar aqui para poder partilhar sobre esse assunto. Muito bem. E nós temos aqui com a gente a Maristela Toigo Bortoncello, que é leiga atuante na Paróquia de São Peregrino, em Caxias, membro da equipe de assessores missionários do projeto Vozes da Esperança, da região pastoral de Caxias do Sul, leiga missionária escalabriniana, e está articulando o processo de implantação da Pastoral do Migrante na nossa Diocese de Caxias do Sul. Olá, Maristela, também obrigado pela presença. Obrigada. Eu começo com a Maristela, porque vocês participaram no mês de setembro do primeiro Congresso Internacional de Imigração e Refúgio, lá em Foz do Iguaçu. Vocês estiveram em nome da nossa Igreja Diocesana. Qual foi a sensação, a atmosfera desse primeiro encontro que reuniu igreja, instituições e organismos, como a própria Caritas, governos e os próprios migrantes? Como foi? Foi uma experiência enriquecedora. Momentos de acolhida, de partilha, de renovação de compromisso, de mística, de espiritualidade. Senti-me parte integrante de uma família que acredita que ainda há a possibilidade da gente poder trabalhar com a dignidade humana. Esse congresso, ele despertou em mim uma consciência ainda maior sobre desafios e esperanças. Foi uma oportunidade valiosa representar a diocese com tamanha dimensão. Nesse congresso, tivemos 10 países representados: a Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Guiana Francesa, o Paraguai, Peru, Suriname, Itália, Venezuela, Uruguai. Desses países, 270 participantes, e a maioria deles migrantes. E o local do congresso, ele foi estratégico, foi na tríplice fronteira: Argentina, Brasil e Uruguai. Diversas culturas, crenças, idiomas, índios, negros, afros. Então foi uma experiência cultural muito significativa. Houve assim muitos diálogos entre fé e interculturalidade. Quanto às fronteiras, todos têm direito de residir, morar onde quiser. As fronteiras
não precisam ser violentas, nem opressivas. Onde há amor, há acolhida. A fronteira é um espaço de encontro. E o que me chamou a atenção foi de um migrante que, numa das partilhas, ele colocou o seguinte, que muitas vezes, quando nós chegamos a entrevistar um migrante, a gente pergunta em qual país ele veio. E a gente esquece de perguntar, como você está? Você já está trabalhando? E, às vezes, essas duas perguntas, eles se sentem discriminados por não realizar essas perguntas. Porque, normalmente, nós perguntamos, qual país você veio? E, também, nesse depoimento, me chamou muito a atenção que ele colocou para nós o olhar que a gente tem sobre o migrante. Que tipo de olhar nós temos? É um olhar acolhedor ou é um olhar que discrimina? Então, isso também é importante. E todos nós somos migrantes. Esta é uma frase que o Papa Francisco disse. Não são apenas números. Não tem apenas uma bagagem, mas eles têm uma história, eles têm uma vida, eles têm sonhos que querem realizar em outros países. Nossa verdadeira mística, então, como da Pastoral do Migrante, da Caritas, é do Cristo ressuscitado. Então fica um questionamento aqui. Como acompanhar de forma humana a pessoa que foi violentada? E como humanizar as fronteiras? E acho que aqui entra, quando a Maristela pontua essas questões, me lembro muito do lema episcopal de Dom Alessandro, nosso bispo emérito, que tem como seu lema, na igreja ninguém é estrangeiro. Na igreja ninguém é estrangeiro. E nós podemos traduzir isso para que nas nossas fronteiras, nas nossas cidades, ninguém é estrangeiro. Ninguém deveria ser estrangeiro. Todo mundo, quem migra, quem emigra, busca melhores condições de vida, né? E aqui vem na segunda pergunta, que é para a Dalva, né? O tema do congresso exatamente foi esperança e movimento. Quem faz esse processo de migrar, de sair de um lugar e ir para outro, não sai de graça, sai porque quer buscar uma nova oportunidade de vida. Ou está fugindo da enchente, ou está fugindo da guerra, ou está buscando trabalho melhor, né? E tem esperança. Se não tivesse esperança, ia ficar ali e estava tudo bem, né? Onde vocês viram essa esperança de forma mais concreta durante, né, sobretudo da Dalva, durante este congresso? Olha, durante este congresso que eu assim percebi de maneira bem concreta foi na voz de uma refugiada falando da sua dor de ter que sair do seu país, largar a sua terra, o seu povo. Na voz do índio, que é tratado como migrante no seu próprio país. Na esperança do migrante que vê no Brasil a sua chance de mudança de vida. Também na realidade trazida de forma tão clara sobre o tráfico humano, que ficou bem claro para nós, né, Maristela, isso. No despertar também sobre as mudanças climáticas, foi assunto também tratado nesse congresso. E a maior esperança é que foram temas discutidos, mas já encaminhados para uma solução. Não ficou só na margem da conversa dos temas, mas levado para resolver, né? Então, falado sobre o problema, já buscando uma solução. Acho que quiser enriquecer a resposta. Na realidade, sim, saímos de lá já com propostas bem concretas, que além de buscar soluções para esses problemas, também saímos com uma carta, com definições sobre o que vamos assumir a partir deste momento, e também um grupo ficou de entregar para o governo federal uma solicitação quanto às fronteiras, de poder que o migrante chegue à fronteira e ele tenha os seus direitos respeitados. E aqui, depois de vocês falarem dessas questões, sobretudo, e aqui me toca muito o que a Dalva traz do indígena, que é tratado como estrangeiro, como migrante no seu próprio próprio país, né? E o Papa Leão,
agora eu dirijo a pergunta a Maristela, o Papa Leão XIV, ele escreveu na sua mensagem para o 111º, os 111 anos, que se celebra o Dia do Migrante e do Refugiado. E é aquilo que nós falávamos antes, quem se desloca de um lugar para outro faz isso com esperança. Esta ligação entre migração e esperança revela-se claramente em muitas das experiências migratórias dos nossos dias. Muitos migrantes, refugiados e deslocados são testemunhas privilegiadas da esperança vivida no cotidiano através da sua confiança em Deus e da sua capacidade de suportar as adversidades em vista de um futuro em que vislumbram a aproximação da felicidade e do desenvolvimento humano integral. Quais foram as principais demandas, medos e também esperanças que vocês ouviram diretamente daqueles que vivem na mobilidade humana na pele? Isso, foram cenários muito significativos, eu digo, e preocupantes, porque na medida que aconteciam os temas, as reflexões, os depoimentos, tinha também a fila do povo. E nesta fila do povo aparecia em cada partilha, em cada rosto, se percebia a força de quem atravessava as fronteiras geográfica, de dor e de esperança. E durante o congresso, nós ouvimos testemunhas comoventes, que falavam de suas principais dificuldades. Vou relatar algumas aqui, bem aquilo que eles viviam: o medo, a rejeição, a saudade da família, obstáculos por causa da língua, isso foi muito assim enfatizado, a luta pelo trabalho, porque enquanto eles não têm documentos, não conseguem trabalho, a moradia, o problema da guerra, que eles têm que sair em outros países por causa disso, questões climáticas e também por questões políticas. Então, o que mais me impressionou diante desses depoimentos deles foi a esperança que eles carregam. Impressionante. Dentro do sofrimento, a esperança de dias melhores. E migrar não é apenas deixar um lugar, porque a gente acha que é só deixar um lugar. Não, é buscar um novo horizonte de vida, de dignidade. E eles, onde eles vão, eles querem encontrar esses espaços de acolhida, de fraternidade, de esperança. E essa esperança deles é algo que nunca se apaga. E como o Papa Leão XIV diz, os migrantes são testemunhas da esperança. Ali foi confirmado. Eles são testemunhas. Eles nos ensinam a olhar com um olhar diferente, um mundo com mais dignidade. Nos ensinam a abrir o coração, porque muitas vezes nós nos fechamos e a gente fica mais, talvez numa avaliação, se devo, se não devo. Não, eles nos ensinam a abrir o coração e estender as mãos a eles, sermos solidários. Então eu confesso assim a vocês que eu voltei do congresso na certeza de que a pastoral do migrante é fazer ecoar a esperança. Ele chega à nossa frente, nós temos que, primeira coisa, escutá-los. Hoje está difícil de escutar as pessoas, então nós temos que escutar. Se essa escuta ela for necessária, a gente pode acompanhar para um psicólogo, para alguém que possa fazer todo um trabalho com eles, porque eles também sofrem traumas nessa travessia. Acolhendo eles, pastoreando, essa é a missão das nossas paróquias, de pastorear. Além da gente prestar serviços, acolher, visitá-los, acompanhá-los, protegendo, integrando. E esse integrar, eu me refiro assim, em nossas comunidades, em nossas pastorais, em nossos grupos de reflexão, que eles se sintam realmente integrantes da comunidade, uma família, a casa aberta para todos, alargando a tenda. E a nossa missão realmente é pastorear os migrantes. Nossa
região aqui foi colonizada por imigrantes, né? Os de origem italiana, os de origem alemã, tinha os de origem polonesa, tinha os nativos aqui da região, muita gente, né? E somos frutos desta mistura bonita das culturas e dos jeitos das pessoas. Aqui cabe uma reflexão sempre muito bonita. Quem faz parte das nossas comunidades hoje, e falo de Caxias, falo aqui de Farroupilha também, certamente a maioria não são nascidos nesta cidade, nem em Caxias, nem em Farroupilha, nem em Bento, mas foram pessoas que foram chegando, buscando melhores condições de vida. Tivemos a experiência de ser migrante. E aí é que está, o que a Maristela apontou aqui é o que a nossa missão enquanto igreja fazer para e com os migrantes. Exatamente. O acolhimento, sim, mas não o acolhimento de tudo bem, como é que tu tá? Tu precisa de uma cesta básica? Sim, vai precisar da cesta básica, vai precisar do alimento, vai precisar do acompanhamento da assistência social. Mas é também o acompanhamento também espiritual e do cuidado, né? É também isso, pelo que vocês falam, qual a importância também que tem a fé nesse processo todo. Do cuidado e do respeito à própria opção de fé, que isso também nós temos que ter um cuidado. Então, dentro do possível, que sejam realizadas celebrações ecumênicas, mas que não se deixe de fazê-las. E que eles possam se sentir queridos e amados em nossas comunidades e, ao mesmo tempo, respeitados. Muito bem. Assim, nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana. Lembrando que o programa tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema do programa de hoje: como ter esperança no mundo que ergue muros para os migrantes? E temos como convidadas aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio a Dalva Zanardi, que atua na paróquia Cristo Operário em Caxias do Sul, e a Maristela Toigo Bortoncello, que está articulando também o processo de implantação da Pastoral do Migrante aqui na nossa diocese. Elas participaram no mês de setembro de 2025 do primeiro Congresso Internacional de Imigração e Refúgio, que foi organizado pela Caritas e por outras instituições lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Dalva, eu começo contigo esse segundo bloco. Como ter esperança, de fato, a pergunta é o tema do programa de hoje, né? Sim. Como ter esperança no mundo que ergue muros para os migrantes, e aí eu completo, e também fecha as portas para os refugiados. Eu respondo essa pergunta com a palavra do Papa Francisco, quando ele diz: não deixemos que nos roubem a esperança. Olhando um contexto mundial, a gente se desespera. Mas olhando para o nosso Brasil, e nesse encontro alguém disse assim: o Brasil é a porta da esperança para a Venezuela. E ouvindo os que estavam lá, não, o Brasil é a porta da esperança para os haitianos, para os cubanos, para todos aqueles que vêm ao Brasil. De uma certa maneira, o Brasil ele tem os seus problemas de racismo, de preconceitos, mas o Brasil é um país que acolhe. De alguma maneira, do seu jeito, até mesmo por esse congresso, de ver a abertura, o espaço em que eles tinham para colocar as suas questões, as suas angústias, as suas dores, e a tentativa de, através da Caritas brasileira e da Caritas, buscar essa solução de acolhida,
Então, há uma esperança, sim. E muito bonito, Felipe, sobre a Caritas, é ver que a nível mundial, a Caritas é aquele abraço acolhedor das pessoas quando elas chegam. Alguns refugiados, alguns migrantes, quando chegavam, palavras deles dizendo, né, que quando chegam no Brasil, eles vai lá que tem a igreja que acolhe. Tal endereço tem a Caritas, que ela vai e acolhe. Então, a igreja é a grande esperança para acolher essas pessoas. Por isso também nós usamos, para a nossa própria Caritas, a gente diz que ela é o braço de cuidado da igreja. É o braço caritativo da igreja. Muito bem, muito bem. Maristela, falando sobre os desafios discutidos, um dos mais graves é o tráfico humano também, né? Que explora a vulnerabilidade de quem migra. Como esse tema foi abordado no Congresso e quais as estratégias de combate que foram debatidas? O que se pode fazer para combater o tráfico humano, que também já foi tema de campanha da fraternidade, que vez e outra entra também nos nossos debates também na igreja. Na realidade, foi um dos pontos mais fortes do Congresso. O que eu vejo? Ainda nós precisamos ter conhecimento sobre isso. Nós temos que divulgar para as pessoas poderem acompanhar esta situação. É incrível como isso está aumentando ano a ano. Este ano, final do ano passado para este ano, já aumentou 20%. 32 bilhões de dólares ao ano é no tráfico humano. 32 bilhões de dólares. O tráfico humano é maior do que o tráfico de drogas. Ainda ele não chegou a ser, mas eles estão querendo a ter provas, como é que eu vou dizer, que realmente comprovem isso, mas ele está crescendo de uma forma muito significativa e ao mesmo tempo as pessoas não sabem disso e com facilidade entram como seres traficados, justamente porque eles entram porque oferecem sonhos e esperanças. E eles acreditam. E na realidade é o tráfico. E até aqui eu gostaria de destacar que eles traficam pessoas por 3 motivos. Para a prostituição, para o trabalho escravo e venda de órgãos. Exploram negros e imigrantes. E aqui está algo que me chamou muito a atenção no Congresso. Eles são traficados na fronteira. Os traficantes vão da fila enquanto estão esperando, que ficam horas naquela fronteira, oferecem sonhos, oferecem esperanças, facilmente acreditam, são levados. Aqueles que conseguem se comunicar, os próprios órgãos públicos conseguem retirá-los do tráfico e muitos nunca mais voltam. E tem mais. Alguns não querem falar que foram traficados, que estavam realizando serviço escravo, porque eles têm vergonha. Porque normalmente também tem pessoas de estudo, de faculdade, inclusive saiu há pouco tempo na mídia, que eles eram da tecnologia, ofereceram salários altos para trabalhar na tecnologia e quando se deram conta foi tráfico humano. Então, isto às vezes ele é um pouco escondido, ele é muito falado, ele é velado. Então, a maioria das vezes, as pessoas pensam que é boa-fé e não é. Na prática, se transforma em exploração e sofrimento, onde eles pensam que eles podem ter seus sonhos, suas alegrias, é sofrimento. E quem migra, infelizmente, não conhece seus direitos, nem os riscos que podem enfrentar. Então, eles pensam que é acolhida. As pessoas que mais são exploradas são os negros e os migrantes, por incrível que pareça. Pessoas de vulnerabilidade. Exatamente. A igreja, então, em cima desta realidade, ela é chamada a ser farol de esperança. Como? Denunciar, oferecer proteção, tornar conhecida essa situação do tráfico,
ao mesmo tempo, unir forças para que os migrantes eles não sofram as consequências desse tráfico humano. Falando ali da Amazônia, com a Jussara, que veio passar para nós ali a formação, ela dizendo que foi fazer um trabalho lá e vendo assim famílias, as mães dizendo assim, meu filho saiu e nunca mais voltou. Vários casos desses, né? E a mãe achando às vezes que o filho saiu para ir trabalhar e que vai voltar um dia, e é tudo tráfico humano. E aqui no Brasil, o aeroporto de São Paulo, Internacional, Guarulhos, é um dos pontos grandes de tráfico humano no Brasil. Também. É uma realidade desafiadora e difícil, né? Uma realidade que nós temos que encarar ao mesmo tempo. E que a Maristela traz, a igreja ser este farol de esperança. Quão bom seria se as nossas paróquias tivessem esses espaços de escuta direta e atenta a estas pessoas. Como a gente fala, a Caritas é este braço, este cuidado, esta forma também de dizer, olha, nós estamos aqui por você, né? Se você não tem quem esteja aí por você, a igreja está aí por você. A Caritas é a esperança dessas pessoas vulneráveis. Dalva, volto contigo, justamente sendo um evento promovido pela igreja por meio da Caritas, qual é o papel específico da igreja e das organizações confessionais, as próprias congregações religiosas, temos os escalabrinianos, as escalabrinianas que trabalham diretamente com os migrantes e outros ainda, né? Como a igreja e essas instituições podem responder, trabalhar para dar uma resposta à crise de migrações que muitas vezes o Estado não consegue suprir? Há um primeiro momento, né? Um primeiro encontro com o migrante ou com o refugiado, a acolhida. Como até mesmo a Maristela falando antes, né? Do nosso cuidado, da pergunta, de como nos dirigir a eles, de olhar a eles, enxergar neles um irmão. Assim, pelo que de experiência na nossa paróquia de atendimento, quando vários venezuelanos a gente atende, a primeira coisa que a gente faz é a parte material. A pessoa vem sem nada, a gente procura dar tudo aquilo que elas precisam de agasalhos, de roupas, de utensílios para dentro de casa, a cesta básica continuada até que eles consigam resolver a sua questão de emprego, e depois não pode parar só ali. Nós precisamos ver que documentos que eles precisam, porque sem documentos eles não podem trabalhar. Então, encaminhar então para o órgão que faz isso, né, que é o Polícia Federal. Também, mas tem também Então, é assim, por exemplo, Caxias do Sul, e onde tem as irmãs escalabrinianas, os padres carlistas, os leigos missionários, tem um suporte, no sentido assim, o migrante chega, ele vai neste órgão, que é o CAN, Centro de Atendimento ao Migrante, e nesse Centro de Atendimento ao Migrante, ele já vai providenciar a documentação. Esse Centro de Atendimento ao Migrante, assim que conseguir, já destina para empregos, e ele já tem o primeiro passo. O segundo passo, eu diria que cabe à igreja, que é a pastoral. Nós, como igreja, como diocese, a gente atua com a pastoral do migrante. A pastoral do migrante é pastorear, já diz a palavra, pastorear. Então, nós vamos escutá-los, nós vamos ser o farol para eles, nós vamos realizar encontros ecumênicos com eles, trazê-los para as nossas pastorais, ao mesmo tempo mostrar para eles que, e eles têm que sentir, não tanto mostrar, sentir que a nossa acolhida é uma esperança para eles. Eles estão se sentindo seguros. E a igreja é uma casa aberta, é uma tenda que acolhe,
Então, eles têm que sentir os migrantes que chegam acolhidos, amados, queridos. E a comunidade que realmente ela acolhe, ela já está fazendo a sua evangelização. E com certeza ele vai se sentir acolhido nessa comunidade e ao mesmo tempo com aquela dignidade de ser humano mesmo num país estranho. A igreja nos ensina que uma das virtudes teologais, de fato, é a esperança. Certo? Fé, esperança e caridade. E o Papa Leão, na sua mensagem, então, para o 111º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, ele nos propõe isso. Olha, os migrantes e refugiados lembram à igreja a sua dimensão peregrina, em permanente busca da pátria definitiva, sustentada por uma esperança que é virtude teologal. Sempre que a igreja cede à tentação da sedentarização e deixa de ser uma civitas peregrina, ou seja, povo de Deus peregrino rumo à pátria celeste, deixa de estar no mundo e se torna do mundo. Né? E aqui, justamente, né, esse trabalho do cuidado com os migrantes nos faz lembrar do que Jesus nos diz, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, primeiro, para ser aquilo que nós esperamos que Maria e que os santos sejam no céu. Aqueles que nos acolham no céu, um dia. Né? E eu acho muito bonita essa expressão que o Papa Leão utiliza justamente nessa mensagem, ao falar que os migrantes e os refugiados lembram a igreja sua dimensão peregrina. E Dom José, nosso bispo, ele fala costumeiramente nas homilias e nas suas falas, discursos, povo de Deus a caminho da casa do Pai, conforme nos lembra o Concílio Vaticano II. Né? Que nós saibamos também, enquanto igreja, ser estes que acolhem e que vão depois, diante daquilo que está escrito em Mateus 25, né? Eu era migrante e tu me acolheu. Eu tinha fome e tu me deu de beber. É muito a dimensão corporal, né? A dimensão daquilo que é a necessidade que a pessoa tem. Mas também é o cuidado com o coração das pessoas. E me lembro de uma frase que é de São Leonardo Murialdo, mas que diz o seguinte, né? Importa cuidar do coração. Precisamos cuidar do corpo das pessoas, mas é aquilo que a gente falava ao longo desses 2 blocos, né? Cuidar das pessoas. E assim a gente vai concluindo o 2º bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, lembrando que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Chegamos ao final desse 2º bloco. Fique com a gente. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o 3º bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, também pela TV Serra. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia a cada semana. Nós estamos, então, no programa Razões da Fé desta semana, refletindo o tema: como ter esperança num mundo que ergue muros para os migrantes? Uma pergunta que quer também nos ajudar a refletir, a fazer uma reflexão, justamente porque nós precisamos nos recordar, como falávamos até o fim do 2º bloco, de que nós somos uma igreja peregrina e de que nós também estamos no mundo e somos sacramento, somos sinal do reino de Deus no mundo. E por isso devemos combater
aqueles que constroem muros e devemos ajudar aqueles que constroem as pontes, como nos lembrava Papa Francisco, como nos lembra costumeiramente também o Papa Leão XIV. Nós temos como convidadas aqui no nosso programa Razões da Fé a Dalva Zanardi, que atua na Paróquia Cristo Operário, trabalha na Caritas, coordena a Caritas da Paróquia Cristo Operário e também é tesoureira da Caritas da Diocese de Caxias. E a Maristela Toigo Bortoncello, que trabalha e atua na Paróquia São Pelegrino, em Caxias do Sul, e também ela está articulando o processo de implantação da Pastoral do Migrante na nossa Diocese de Caxias do Sul. Para vocês duas, e aí vocês tirem no par o ímpar quem começa a responder essa pergunta, segue o Papa Leão XIV na mensagem para o 111º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. As comunidades que os acolhem podem ser um testemunho vivo de esperança, entendida como promessa de um presente e de um futuro em que seja reconhecida a dignidade de todos como filhos de Deus. Dessa forma, os migrantes e refugiados são reconhecidos como irmãos e irmãs, parte de uma família em que podem expressar os seus talentos e participar plenamente da vida comunitária. O que a Caritas e a Pastoral do Migrante, junto das demais pastorais sociais, Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da Dignidade da Mulher, enfim, podem fazer para melhorar a acolhida, a solidariedade e a garantia da dignidade dos migrantes e dos refugiados aqui na nossa diocese. Então, como lembra o Papa Leão XIV, as comunidades que acolhem, a palavra é acolhida. Quando realmente há uma acolhida, há testemunhos de esperança. E essa esperança é que realmente fortalece. Então, reconhece em cada migrante a dignidade humana, como filhos e filhas de Deus. Então, as nossas comunidades deverão ser acolhedoras de toda pessoa que vier, como dignidade humana. E é exatamente isso, Felipe, que a Caritas de Caxias do Sul, a Pastoral do Migrante, junto com as outras pastorais, buscam fazer em nossas comunidades e em nossas paróquias. Nós oferecemos o quê? Em primeiro lugar, a acolhida. Seja quem for, alguém vai estar lá para acolher. Escutar. Gestos de solidariedade. Precisa de uma cesta básica, precisa de uma roupa, precisa do gás. Gestos de solidariedade. E além desses gestos de solidariedade, para que eles se sintam acolhidos, promover encontros interculturais, em que eles possam trazer sua cultura, vivenciar sua cultura e, ao mesmo tempo, partilhar de sua cultura, integrando migrantes com atividades comunitárias. Quando tem festa na paróquia, nas comunidades, no conselho paroquial fazer parte, nos grupos de espiritualidade, nas pastorais, nos movimentos, né? Então, forma com isso uma rede de apoio. E ali eles se sentem fortalecidos. Então, cada gesto, cada cuidado transforma a esperança em movimento. E eu até concluiria essa reflexão com duas frases que me chamaram muito a atenção. Onde há amor, onde há acolhida, a fronteira perde força. E eu poderia também inverter essa. Onde há amor, onde há acolhida, a comunidade ganha a força. O migrante é fortalecido. E acolher é salvar. Rejeitar é matar. Então, esta é a frase de Dom Mário, arcebispo de Cuiabá. Então, que nós possamos ser pessoas acolhedoras, que possamos ter o ouvido atento às suas aspirações, às suas angústias. Às vezes, só escutar
já é o suficiente, não precisamos nem fazer muita coisa, mas estar com a casa aberta, com o ouvido atento, amando e acolhendo esse migrante que ele vem com todo esse sofrimento que foi falado, que ele passa pelas fronteiras até chegar até nós e ali pelo menos aliviar um pouquinho este sofrimento. Dom Mário, assim, ele falou de uma maneira muito profética sobre todo esse assunto de imigrantes, de refugiados, ele colocando assim muito em paralelo a palavra de Deus com a situação. Então, a fé move, e é através da fé, através do amor a Jesus Cristo, em que o nosso mover como Cáritas, o nosso mover como pastoral, nos leva e nos aproxima, então, desses irmãos, acolhendo-os e dentro de todas as suas necessidades, olhando as suas necessidades e tentando resolver. E uma palavra, Maristela, que foi falado muito no início foi de oportunidade, né? De que faltam oportunidades a eles. Então, esse questionamento de quando há aquele primeiro contato com eles também, às vezes a gente se preocupa de saber de onde veio, do que você precisa, mas na questão do emprego, daí diz, agora um emprego para ti, a gente já olha uma empresa lá, a gente não pergunta qual a profissão que eles têm. Então, esse olhar também mais aberto para aquilo que eles são. E essa acolhida dentro das nossas comunidades, dentro das nossas limitações que estamos ali, eu creio que está sendo feito, né? Essa acolhida num todo. Perfeito. Maristela, para quem nos ouve agora e se comove com o lema "As fronteiras só existem onde não há amor", como as comunidades e paróquias da nossa Diocese de Caxias podem promover na prática ajudar o trabalho da Cáritas e da Pastoral do Migrante e transformar essa esperança em movimento? Com que projetos, com que planos vocês voltarem? O que saiu de resolução, de encaminhamento também a partir deste congresso, para as nossas realidades práticas? Então, a primeira coisa, ao voltar, a gente já retornou assim, com todo o entusiasmo de querer retomar as nossas atividades, as nossas pastorais, quanto a Cáritas e quanto a Pastoral do Migrante, que a gente possa fortalecer a acolhida, a escuta, a integração entre eles conosco e o pastoreio. E a palavra que eu diria assim, nós como paróquias e comunidades, é o amor e a acolhida. Quando a gente ama e acolhe, e eles se sentem amados, já é a nossa missão que está acontecendo, que está sendo realmente realizada junto aos migrantes, aos refugiados e também aos necessitados. E de fato, o que saiu então, vocês falaram sobre a carta, falou sobre a carta, o que vai ser encaminhado ao governo federal, e assim, saiu algum plano de ação, algo que por exemplo, que vai ser tentado fazer entre os próximos 2, 3 anos, que se possa também fazer esses encaminhamentos? Sim, uma das coisas que foi enfatizado foi o trabalho em rede no sentido de Brasil. Então, sim, tem suas propostas, tem suas ações, mas estas propostas e estas ações, elas são, junto com os encontros formativos, elas estão sendo conduzidas em rede. E foi enfatizado a importância de trabalhar em rede, porque à medida que se trabalha em rede, a unidade e a força é maior. E o trabalho também se torna diferente. Também, assim, de resultado desse encontro, assim, de uma maior capacitação para os agentes também cuidar de quem cuida, e o refúgio ambiental, o fortalecimento das comunidades, o ampliamento, diálogo, um maior diálogo com o poder público, né? Participar dos conselhos municipais, diálogo entre os parceiros, que seria das redes, né?
banco de dados, mapeamento de boas práticas e políticas públicas, exercitar uma escutativa, pensar em campanhas para xenofobia e racismo, monitorar o que se afirmou, acesso à documentação, acelerar esse acesso à documentação para as pessoas, que é um clamor contundente dos migrantes, porque sem isso eles não conseguem ter vida, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada. Então, algumas, assim, de... Perfeito. E eu continuo contigo aqui, Dalva, já na conclusão do nosso programa. O Papa Leão, na sua mensagem, que é para o Dia do Migrante e do Refugiado, ele fala que os migrantes podem nos ajudar a renovar as comunidades. O que ele diz? Com o seu entusiasmo espiritual e a sua vitalidade, podem contribuir para revitalizar comunidades eclesiais endurecidas e sobrecarregadas, nas quais avança de forma ameaçadora o deserto espiritual. O que nos falta para nós, igreja? Agora falamos do que somos demandados, mas ainda nos falta muita coisa. Temos um longo caminho a percorrer, né? O que nos falta para nós sermos esses sinais de acolhida, de carinho e de cuidado? Eu penso assim que a igreja, ela tenta fazer, mas ainda falta muito aquele olhar de Jesus. Aquele olhar sem julgamento, aquele olhar sem superioridade, aquele olhar assim, sem medo ou desconfiança da pessoa que está chegando, sem medo de que ela vai tomar um emprego, medo que de quem ela é. Falta compreender que este povo ele está machucado, falta compreender que este povo tem história, tem cultura própria, que não devemos negar a eles o direito de ser o que são. Falta buscar uma comunhão, não uma imposição do que nós somos. Não é fácil, eu sei. É uma cultura, é a interculturalidade, né? Então, um exemplo assim que foi colocado, que nem o índio. O índio, quando ele vai ser atendido num hospital pelo médico, ele quer ser atendido pelo médico, mas ele quer ter um pajé do lado dele, porque é da cultura dele, é a crença deles. Houve o caso de um índio que foram os 2 índios no hospital e um morreu. E aí fere a crença deles. Por quê? Porque não estava o pajé, que é da crença deles, do lado deles, também ali junto com ele. E falta também alguém que traduza esses migrantes. Nós nos preocupamos muitas vezes num atendimento, no outro atendimento, mas esse migrante, quando ele chega diante de um médico, a forma dele se expressar, então, de que tenha tradutor, pessoas que compreendam esses migrantes. São também coisas bem práticas, né? Essenciais. Né? Então, nós precisamos mergulhar nos seus sentimentos, porque assim eles serão atraídos não porque são migrantes ou refugiados, índios, negros ou LGBTQs, mas porque são nossos irmãos. Muito bem. Que baita reflexão, que bela reflexão a gente fez no nosso programa de hoje. Lembrando que esse programa, é claro, ele fala sobre uma atividade que aconteceu no ano de 2025, mas estão cada vez mais aumentando os fluxos de imigração. Quem não lembra do Papa Francisco em Lampedusa, colocando uma coroa de flores no mar, lembrando de tantos migrantes que morreram, né, nos naufrágios, tantos que são lançados ao mar, né? Para nós concluirmos o nosso programa de hoje, eu lembro aquilo que o Papa Leão, trago mais um pedaço do que o Papa Leão coloca em sua mensagem para o Dia do Migrante e do Refugiado neste ano, quando ele fala que também temos muitos migrantes e refugiados católicos, né? Então ele coloca, hoje os migrantes e refugiados católicos podem, de modo particular, se tornar missionários de esperanças nos países que os acolhem, levando adiante novos caminhos de fé, onde a mensagem de Jesus Cristo ainda não chegou, ou iniciando os diálogos interreligiosos feitos de cotidianidade e busca de valores comuns. Com o seu entusiasmo espiritual e a sua vitalidade, podem contribuir, né, para revitalizar as nossas comunidades.
A sua presença deve, portanto, ser reconhecida e apreciada como uma verdadeira bênção de vida, uma oportunidade para se abrir à graça de Deus que dá nova energia e esperança à sua igreja. E daí ele nos recorda a carta aos Hebreus, né? Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. E aqui ele recorda São Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, que vai dizer o seguinte: todos os cristãos são chamados a dar este testemunho e podem ser, sob este aspecto, verdadeiros evangelizadores. E aqui pensamos de modo especial na responsabilidade que se origina para os migrantes nos países que os recebem. Recordando, é missão da igreja, cuidado. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, precisamos cuidar dessa gente, porque são nossos irmãos e irmãs. Tem uma frase assim também, Felipe, ó. Jesus está me esperando lá onde está a pessoa que precisa. Ele não vai comigo, ele já está lá. E assim nós vamos concluindo o nosso Razões da Fé de hoje, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Chegamos ao final do programa de hoje, desejando a você uma abençoada semana. Fique bem!